pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje chegou o vídeo mais esperado, sim, que eu tinha o sonho de postar, vocês estão vendo aí na legenda. E como eu esperei para fazer esse vídeo. Eu achava que esse dia nunca ia chegar, gente. E sim, eu tô grávida e finalmente eu posso contar para vocês. E algumas pessoas acompanham um pouco dessa jornada. A história é longa, mas eu vou contar tudo lá no canal de palavra. Mas eu vou resumir um pouquinho aqui para vocês. Eu demorei 2 anos e 7 meses para engravidar, mesmo sem ter nenhum diagnóstico, nem eu e nem o meu esposo. A gente foi no médico, a gente fez vários exames e a gente não tinha nada. E nesse meio tempo, foi um processo muito doloroso, sabe? Porque é uma dor silenciosa. Uma pessoa que espera tanto, né, por uma gravidez, por um positivo, ela já é mãe, ela já deseja esse filho no coração. Mas muitas vezes é uma dor silenciosa que, que essa mãe não conta para ninguém, porque não sabe quanto tempo vai demorar para engravidar. A gente escuta muita coisa no meio do caminho. Ah, quando é que vai vir os filhos? Tem gente casada há menos tempo que já, né, engravidou primeiro, como se fosse uma competição, como se tivesse um tempo exato para as coisas acontecer na vida de cada casal. E com a gente demorou, né? Não demorou, tá? Assim, como é que eu posso dizer? Às vezes demorou nos meus olhos humanos, mas hoje, depois, né, vendo o tempo em que aconteceu, eu vi que não demorou, sabe? Parece que aquele tempo de espera valeu a pena, todos os momentos, todo o choro, toda a tristeza, tudo valeu a pena. Porque veio num momento em que a minha família estava precisando muito, eu terminando a faculdade, né, quando eu descobri, eu cheguei aí os últimos dias sabendo que eu estava grávida já, e era um dos meus desejos, né, terminar a faculdade grávida, fazer a formatura grávida, e isso aconteceu, né? Deus, ele foi perfeito em todos os detalhes. E assim, não foi um tempo fácil, não vou falar para você que foi flores todas as vezes, porque quando chegava o meu ciclo e eu via que ia descer gente, eu ficava tão triste, tão triste. Para mim o mundo ia acabar. Eu chorava muito, eu falava, mais um mês eu não tô grávida. Senhor, por que comigo não? Por que que acontece com todas as pessoas e comigo não? E aí você vê todas as pessoas engravidando e parece que aquilo nunca vai acontecer com você. E às vezes falar sobre isso é difícil. E o Senhor, ele foi moldando o meu caráter nesse tempo, nesse processo de espera. E assim, houve um momento em que, quando as pessoas me contavam que estava grávida, eu ficava triste. Mas não por aquela pessoa estar grávida, mas por eu não estar grávida. Eu ficava feliz por aquela pessoa, mas eu ficava triste porque eu não estava grávida.
Então, assim, era um sentimento muito ruim. Eu comecei a orar e a falar: Deus, eu não quero mais sentir isso. Eu quero me alegrar com as minhas irmãs que estão alcançando essa dádiva de gerar, de ter filhos, enquanto o meu tempo não chegar. Eu quero me alegrar com as que se alegram e chorar com as que choram. E nesse meio tempo eu fui conhecendo várias mulheres que estavam nesse processo de espera. E aí o Senhor, ele foi moldando o meu coração. E ele mandou eu escrever o nome dessas mulheres, inclusive o meu nome, num caderno. E ele mandou eu orar por essas mulheres todos os dias para que a madre fosse aberta. Era uma oração por ventres frutíferos. E eu comecei a orar e eu simplesmente obedeci ao Senhor. Eu ungia o ventre, eu pegava o olhinho, ungia meu ventre e falava: Senhor, eu vou gerar. Eu vou gerar, eu creio no meu milagre, eu creio. E aí eu comecei a orar em novembro do ano passado, novembro de 2025. E aí de lá para cá já muitas mulheres engravidou. E aí cada mulher que engravidava eu ia agradecia e eu ficava feliz e aquilo acendia uma esperança, uma chama no meu coração e fazia eu continuar acreditando, eu continuar tendo fé que um dia chegaria a minha vez. E aí todo aquele sentimento ruim de tipo, todas as pessoas engravidam menos eu, foi passando. Foi um processo, né? Mais de 2 anos aí eu ficava triste, eu questionava, eu chorava, eu perguntava o que eu estava fazendo de errado, né? Porque a minha bênção não chegava, o meu momento não chegava. Então, assim, eu comecei a ir nos médicos, eu cheguei a ir no médico 2 vezes, porque todo ano eu faço os meus exames de rotina, o meu check-up ali. E aí, no primeiro ano, eu fui na primeira médica, achei ela muito superficial. Enfim, fiz os exames, não cheguei nem a retornar, não fui para o retorno, porque eu viajei e aí eles queriam me cobrar outra consulta. Na época eu ainda não tinha plano de saúde, então acabou que eu não fui. E aí eu esperei mais um ano, falei, meus exames estão bons, então meu marido também fez exame e não deu nada. E aí no outro ano, né, quando deu 1 ano e pouquinho, eu falei, eu vou no médico de novo, vou procurar uma segunda opinião. E aí esse médico, ele foi mais profundo, ele pediu mais exames, a gente fez acompanhamento de ovulação, ele pediu até aquele para ver as trompas, só que eu não quis fazer. Na verdade, não é nem que eu não quis fazer, mas eu mandei mensagem, só um lugar que faz aqui em Rio Verde, eu mandei mensagem por 3 meses seguidos para poder marcar o exame, porque ele tem um dia certo de fazer. E, gente, nunca tinha vaga. Falei, quer saber? Eu não vou fazer, porque se não tá dando certo, se não tem vaga, então não vou fazer um exame doloroso que aplica contraste. E aí eu não fiz. E aí eu fiz acompanhamento de ovulação, vi que eu estava ovulando normalmente, né? Meu marido fez exame, tava tudo ok com ele também. E aí eu falei, agora vai vir, né? Porque assim, no dia lá que eu ovulei, né, a gente, né, teve relação e não veio. Eu falei assim, eu tô cansada de tentar. E aí eu desinstalei aplicativo para olhar ciclo menstrual, eu não queria mais ver, eu não queria mais, sabe? Eu falei assim, eu tô cansada de ter esperança, eu tô cansada de todo mês eu acreditar e não acontecer. E aí foi, sabe? Eu queria ter alguma coisa que justificasse eu não engravidar. Então, assim, eu ia no médico para procurar um diagnóstico, porque aí eu pensava, quando eu tiver um diagnóstico, isso vai justificar o porquê que eu não estou engravidando, eu vou fazer o tratamento e eu vou conseguir engravidar.
Porque, gente, eu queria que as coisas fossem do meu jeito. Eu queria ter o controle das coisas. E Deus falou: minha filha, não é assim. Minha filha, não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. Quando é que você vai aprender a confiar em mim? Quando é que você vai entregar na minha mão e vai deixar eu agir conforme a minha vontade e o meu querer? E no meio disso tudo, não acontecia do jeito que eu queria, mas todas as vezes que eu ia orar, gente, eu agradecia a Deus e falava: meu Deus, não foi do jeito que eu queria. Então significa que a tua vontade está prevalecendo sobre a minha vida, por mais que doa. É a tua vontade sobre a minha vida. Então eu sempre me apegava a isso, eu sempre fazia essa oração. E aí foi um misto, né, de sentimentos, de emoções, e aí eu fui aprendendo cada mês a não sofrer, a não questionar. E aí eu me lembro que as minhas últimas orações era perguntando, era falando assim: Deus, me mostra se tá perto de eu engravidar. Porque se não tiver perto, se isso for para o futuro, se ainda tiver que esperar mais, eu quero desencanar disso. Eu não quero ficar todo mês naquela expectativa e ser frustrada. E aí essa foi uma das minhas orações. E aí quando começou esse ano, eu falei: 2026 é o ano da multiplicação. E eu falei: eu vou terminar esse ano grávida, eu não quero saber. Mesmo que eu descubra lá em dezembro, mas eu vou terminar o ano grávida. E eu orava intencionalmente por isso. Porque eu passei, gente, a gente começou a tentar ali no final de 2023, mais pro final. Eu passei 2024 nada, 2025 nada, e virou o ano para 2026. Falei: meu Deus, eu não aceito mais um ano e eu não terminar com o meu milagre no ventre, né? E aí eu comecei, aí eu falei: Senhor, se estiver perto, me mostra. Porque eu tive revelações que eu ia gerar, teve sonhos, eu sonhei, várias pessoas sonhou. Só que parece que esse dia nunca ia chegar. E aí, quando foi no mês de maio, mês das mães, no dia das mães, teve uma oração profética pelas mães, pelas mulheres que planejavam ter um bebê. E aí eu fui lá na frente, oraram por nós, recebi lembrancinha de Dia das Mães como ato profético. E aí, nesse mesmo mês eu engravidei, né? No mês de maio. Então, assim, eu estava assistindo uma live de uma pastora, muito amiga da nossa família, sempre ora por nós e tudo que ela fala acontece. E aí eu peguei, cheguei em casa, vi aquela live, eu falei assim: eu acho que eu nem vou entrar, já tem um tempo que ela tá ao vivo, já deve estar terminando. Mas eu peguei e aquela coisa, entra na live. E eu entrei. Quando foi na hora da oração, ela falou assim para mim: Paula, eu vejo Deus tocando no seu útero, nas suas trompas, nos seus ovários. O seu milagre tá chegando. O seu milagre tá chegando. Eu vejo você com 5 meses já de gestação. E aí eu recebi aquela palavra. Eu recebi e peguei para mim, eu falei assim: já tá perto. Eu creio que em nome de Jesus, até o mês que vem, eu vou descobrir que eu tô grávida. E aí eu comecei a falar para minha família, eu falei assim: eu vou passar o Natal com a barriga grande, eu vou terminar esse ano com a barriga grande, buchuda já, falava para eles. E minha mãe: calma, a gente já criou muita expectativa, né? Depois não acontece, você fica triste. E aí eles querendo, né? Tipo assim, dosar as minhas expectativas. E aí eu confiei naquela palavra. E isso era o quê? Deus respondendo a minha oração. Porque eu perguntei: Deus está perto de acontecer? E aí ele começou a me responder no mês que eu engravidei. E aí depois, passou uns dias, no mesmo mês,
eu fui para Goiânia com a minha mãe e foi uma pastora com a gente. Voltando de Goiânia, essa pastora entrou, né? Eu chamei eles para entrar e falei, vamos fazer uma oração? E aí ela pegou o óleo, abriu a Bíblia, né? Orou ali, leu, ungiu tudo. E quando ela terminou a oração, ela falou assim: eu via uma criança correndo na casa. Deus vai dar um filho para vocês. Ela falou mais coisa, mas eu não vou me lembrar. Mas foi isso. Eu falei, amém. E aí, gente, isso já era o quê? Finalzinho de maio. Ela falou assim: quem sabe você já não está grávida e ainda não sabe. E, gente, eu já tava. E aí eu descobri, né, no mês de junho, que depois eu vou postar o vídeo aqui para vocês. Eu descobri no dia 16 de junho. E foi assim, a maior alegria, a ficha não caía, né? Demorou assim para mim acreditar de fato, né? Eu e meu esposo, a gente ficou uns dias assim, meu Deus, é verdade, é real. Parece assim. Aí eu fiz o exame de sangue, aí deu o beta altíssimo já, porque eu fiz aquele quantitativo. E aí parece que a ficha não caía. A ficha só foi cair, gente, quando eu fui fazer a primeira ultrassom, que vocês vão ver o vídeo também. Que eu vi o bebezinho lá no meu útero. Aí que eu acreditei, aí que eu falei, eu tô grávida mesmo. Então, assim, é algo muito maravilhoso, eu tô muito feliz, né? Eu não vou estender mais esse vídeo que já tá longo, mas assim, tem mais coisa para contar, né? Depois eu venho contar. Eu gravei reações, né, da família, dos amigos, do marido. Então, assim, vai ter muitos videozinhos aí para vocês. E eu espero que vocês fiquem felizes de acompanhar essa nova fase, né? Eu sempre gostei muito de maternidade. E agora eu vou poder falar sobre isso, trazer dicas para vocês também, aprender com vocês que é mãe também, porque eu sou mãe de primeira viagem. Então a gente aceita dicas, né? E é isso, gente. Estou muito feliz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a nossa família venha crescer ainda mais. Beijo grande, até o próximo. Tchau!